Então vamos ao pensador Voltaire, que é considerado então aí o grande representante do iluminismo. Seu nome ele era francês, né? Então François-Marie Arouet, ou Arouet, conhecido como Voltaire, foi um dos principais pensadores então do iluminismo e ficou conhecido aí por uma escrita bem-humorada e afiada aí, e pelas inúmeras críticas que ele fez aí aos reis absolutistas, em especial da onde ele viveu, no caso a França. Deixa eu marcar para vocês grifarem no material de vocês também. Voltaire, então, teve muita influência ali do pensador Locke, mas ele não vai reproduzir as ideias do Locke, ele vai ter suas próprias ideias. Alguns, no caso aí dos estudiosos do iluminismo, teria sido um grande influenciador ali pelo movimento iluminista, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, e até na influência ali das formas de leis, no caso aí pegando a parte da política, grande defensor do que ele chamou de tolerância religiosa política. O Voltaire, no que se diz a respeito da política, ele vai fazendo parte ali, né, da burguesia francesa, ele vai fazer duras críticas ao antigo regime, no caso aí ao poder absolutista, poder dos reis. No caso aí, os reis absolutistas, né, tinham aí o poder executivo, legislativo e judiciário, e no poder absolutista a gente sabe que o rei está acima desses poderes, e é a isso que ele fará crítica justamente a essa questão. Ele não vai ser contra a monarquia, ele era contra a monarquia absolutista, esse poder do rei que está acima da lei. Então ele vai criticar o absolutismo, ele não vai ser contra a existência de um rei, mas ele vai ser contra a existência desse tipo de monarquia, a monarquia absolutista. Então ele vai ser, também não significa que ele vai ser defensor ali da monarquia parlamentar, que foi o caso de Locke. Aí ele se distancia de Locke. O monarca, no caso, para ele deveria estar pautado nos ideais do movimento iluminista, ou seja, o rei, na opinião dele, deveria até ser aconselhado por pessoas que estivessem ligados aos ideais iluministas, ou seja, até aconselhado por filósofos. Se esse rei fosse filósofo, então seria melhor ainda, porque aí pautaria a sua forma de governo na razão, e as pessoas que estivessem próximas a ele também estariam ali conciliando suas ideias na razão. Então, as ideias para ele, para o Voltaire, essa monarquia, a sua ideia de monarquia seria o que ele classifica como as monarquias dos déspotas esclarecidos, principalmente ali pós-Revolução Francesa, quando muitos reis viram, né, o que aconteceu com algumas monarquias absolutistas e viram como muitos reis morreram, né, perderam suas cabeças. Esses reis, que algumas pessoas até chamaram de falsos, porque adotaram aí algumas características do movimento iluminista para justamente não perderem as suas cabeças. Eles vão passar então a governar usando então a razão, né, a ideia, a lógica, o esclarecimento. Isso vai ser visto na Prússia, isso vai ser visto ali na Rússia, usando então a razão para acabar com determinadas coisas, como era a tortura, e buscando se afastar da religião, como aconteceu em Portugal ali no período ali pombalino. Sua obra então vai ser influenciada muito por essa discussão, esse discurso aí do uso da razão, da ideia como fundamento principal, por isso é chamado de o grande representante do iluminismo. Então, no que fala sobre a política, já classificamos aí, apresentamos qual tipo de política era a principal defesa. O
Voltaire defendia. Agora, no que se diz respeito à religião, a gente vai analisar qual era a ideia do Voltaire quanto à questão da razão, da conciliação aí da fé com a razão. Então, em uma palavra, a gente pode dizer que o Voltaire defendia um tipo de liberalismo, seja ele econômico, político ou religioso, uma liberdade sem imposições. Ele defendia que se houvesse, então, essa espécie de tolerância, que nada fosse imposto, mas que fosse dado o direito de escolha a cada pessoa. Então, o filósofo foi considerado aí um grande defensor da tolerância religiosa. Então, é importante marcar principalmente essa ideia do que ele vai atribuir aí, defender a forte tolerância. E, segundo o pensador, apenas a existência de Deus era certa. Então, vale falar que, mesmo que ele fizesse crítica à religião, no caso, ele fazia crítica à religião, fez críticas duras ali à Igreja Católica, mas ele fez duras críticas à Igreja, principalmente no que se atribuiu à monarquia absolutista, quando se associava ali o discurso de que o direito do rei era um direito concedido, foi um direito concedido por Deus, ou seja, o seu poder, o seu governo, ou seja, a chamada rebelar-se contra o rei era rebelar-se contra Deus. Então ele criticava duramente esse tipo de política, conciliando essa imposição, essa ideia da religião, da imposição das ideias de que a escolha, o poder de Deus, do rei, estava atribuída ali a Deus. Então ele não é considerado um filósofo ateu. Pelo contrário, ele vai buscar respostas buscando conciliação entre a fé, usando principalmente a razão, ou seja, a busca pela verdade atribuída à razão e não a imposições à verdade já impostas, absolutas. A religião, no caso, e a fé para ele, para Voltaire, está pautada na razão. Ela, sendo pautada na razão, ela é comprovável. A fé, só por tê-la, não é válida para o filósofo. Precisa ser pautada na razão para você chegar aí ao conhecimento sobre certas coisas e até para provar a existência de certas coisas. Então, o pensador, nada além dela, da razão, conciliando a fé, nada além dela poderia ser afirmado como segura. Então, as imposições, as verdades aí, as crenças, sem você fazer a conciliação da razão, sem ter essa tolerância aí, elas não existem. Então, segundo ele, marca aí essa ideia. Um exemplo da postura do Voltaire pode ser aprendido em uma das suas famosas expressões a respeito da liberdade de expressão em todo o tempo. E algumas pessoas costumam dizer que essa frase não é provado na história que ele tenha realmente dito isso. Algumas pessoas costumam dizer que biógrafos do Voltaire teriam escrito que ele teria dito essa frase. E não tem comprovação que foi realmente falada por ele, mas para alguns é a classificação, a ideia clara do pensamento, da ideia do Voltaire. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, dando a ideia aí da tolerância, que era a principal defesa do filósofo. Então, ele afirmava que os seres humanos eram fracos, incoerentes, o que sujeitava igualmente então, ao erro, independente então, da religião que ele professava. O filósofo então, defendia que deveria existir uma tolerância mútua entre o homem, já que todos tinham as mesmas condições de errar. Para o filósofo, a tolerância era o remédio contra a intransigência, que levava à discórdia, ao conflito, à guerra e às mortes cruéis. Concilia muito aí a ideia do Tomás de Aquino, né, o filósofo da escolástica, que defendia ali a conciliação da fé e da razão. Então,
a fé puramente aprofundada na razão, no conhecimento, ela tem como um princípio lógico ela usando a razão contra qualquer imposição. Por isso, então, a lógica da tolerância. Então, você busca a sua ideia, a crença, né, a fé pautada na razão. Se você não fizer isso, para o filósofo, se você não pautar a fé, a razão, né, em algo, no seu conhecimento, em algo realmente que você acredita, você, sendo imposto a você ou sendo imposto por alguém, ou a ideia de qualquer outra pessoa, ela é cega, é um conhecimento cego. Então tem que se comprovar. Por isso ele se opôs e criticou muito as atitudes da Igreja Católica, principalmente quando se uniu a questão da religião com a política, como fez o filósofo Rousseau. Então Voltaire se preocupava então principalmente com a questão do que ele chamou de insignificância da alma, a alma, a sua existência, do caso aí não distinta, que diferenciava muito de Locke. Ele fala da imortalidade do ser, deixando então de ser. Para ele, caso ele problematiza essa ideia, no que ele se refere à questão da dualidade da alma. Corpo e alma estão, no caso, separados. Então, se está separado corpo e alma, se o corpo morre e a alma está solta, está livre, como que ficaria a existência dessa alma, então, sem o corpo? Como que ela vai reagir externa e fora do corpo? Então, pois se elas estão separadas, corpo e alma, como que ela ficaria? Então, para ele, a alma necessita do corpo. Mesmo que, se você falar que se ambos adoecerem, o corpo adoecer pela falta do alimento, a alma também adoece e morre junto, porque ela necessita do corpo para existir e das suas funções. Por isso ele atribui a lógica ali com relação até a questão dos animais, que são seres então de sentimentos, e corpo e alma também estão conciliados. E essa problematização está ligada justamente à sua ideia do que ele fala sobre o dualismo. Então, se existe a alma, ela não é imortal, ela é única e exclusiva, ligada ao corpo, ela existe, tem que morrer junto com o corpo, pois como ela existiria, né, fora do corpo, sem os sentidos. Essa é uma das principais ideias de Voltaire quanto à busca por um conhecimento, conciliando então a lógica da fé com a razão. Aí a sua história, a gente finalizando essa questão, a história para Voltaire, seguindo os passos então ali de Montesquieu, preocupava-se com a questão da história humana. Se opôs à ideia de que a história humana ela é pura e única realização de um projeto divino. Ele procurou então retirar dos estudos históricos qualquer superstição, qualquer mito ou ideia ou dogma religioso, buscando justamente essa lógica da tolerância. Para o filósofo, esses estudos deveriam se apoiar nas ações humanas e na relação entre os eventos, e não deveria, então, tratar apenas de acontecimentos envolvendo aí, reis ou grandes batalhas. A ideia de que existe uma ordem histórica vem acompanhada, então, de uma noção de progresso. Para o pensador, né, o desenvolvimento da razão e da ciência, ao longo do tempo, a humanidade progrediria, as condições de vida econômica e de vida também melhorariam à medida que a ciência avançasse, como seriam criadas condições para o ser humano ser feliz. Assim, então, a história humana teria um progresso gradual de libertação do ser, da ignorância, mas indo em busca, então, da direção do esclarecimento e da felicidade. Então, a gente tem aí a definição do que seria para o filósofo, para o Voltaire,
a definição dele ser então aí um principal pensador iluminista, justamente por defender o uso da razão desprendido das superstições, dos mitos, do sobrenatural, das imposições, principalmente dos dogmas religiosos. Então ele traz aí uma ideia sobre a política ligada aí aos monarcas esclarecidos, usando a ideia aí do princípio iluminista, e sobre a religião, falando sobre a fé desprendida aí de qualquer imposição. Por isso ele faz crítica à Igreja Católica, às verdades absolutas. É possível o homem ir em busca do seu conhecimento, de uma própria verdade, utilizando aí a sua razão para se obter aí respostas, obter aí a verdade sobre certas coisas, ao qual ele vai procurar, e fazendo aí algumas problematizações a respeito então aí da alma, do corpo, da dualidade desses elementos, e fazendo críticas ao que até então foi dito por outros filósofos e até pela a igreja. Algumas pessoas dizem que quando ele estava próximo a morrer, ele até começou a analisar o que ele já tinha dito anteriormente, que no caso a alma não é imortal, ela é mortal, porque se o corpo morre, a alma morre junto. Algumas pessoas então comentaram, alguns historiadores, que ele, até o próprio Voltaire, na sua morte, ele começou a analisar até o que ele já tinha dito antes, e começou então até pensar sobre a existência da alma pós-morte. E isso aí é algo muito interessante quando se refere a alguns filósofos, porque é possível, né, você ter uma linha de pensamento, uma teoria em um determinado momento, mas depois você pode mudar a sua ideia. Essa é a lógica, né, da razão, da busca do conhecimento, pautada então na razão, na lógica e na busca contínua pelo conhecimento, defendido por muitos filósofos do período aí moderno, tá certo? A gente termina essa primeira parte do Voltaire, e no próximo material, nos próximos materiais que vocês vão receber, a gente vai finalizar aí falando do Rousseau e concluindo essa parte do que a gente chama aí de filosofia do período moderno. Tá certo, turma? Até o próximo vídeo. E as dúvidas do exercício, as dúvidas sobre o assunto, a gente tira na nossa aula. Um beijo, fique com Deus e até o próximo material.